Fala galera, que bom outra vez, eu e você e eu, nós juntos por boas conversas hoje, fechando a série A Mob Responde, #teologia, hoje com o tema Bíblia e Pós-Modernidade. Tenho comigo Cléo, tenho também comigo o Heber e o nosso convidado de sempre, somente a Escritura, Lutero. Bem-vindo, Lutero. E aí galera, bora lá? Já tô com saudade de vocês, da companhia dessa semana teológica, e obrigado por nos ajudar com essas temáticas, respondendo a galera. Mob é muito mais que uma pessoa. Mob é uma família espalhada por todo o Brasil, e uma família que ama a juventude, não somente ama, mas se preocupa com a juventude. Pensando na juventude, a gente aborda essas temáticas tentando responder a galera. Bíblia e pós-modernidade, o que também se chama de pós-verdade. Cléo, eu acho que quando a gente fala de pós-modernidade, pós-verdade, eu já te ouvi falando algumas coisas sobre isso. Clareia rapidinho pra gente. Tenta definir em poucas palavras pós-modernidade e o que se chama de pós-verdade. Para a gente entender somente historicamente, né? A gente já falou isso em outro momento, né? Mas historicamente, dentro da teologia, a gente tem o período da igreja, nos primeiros 15 séculos. Depois nós temos um século de uma influência do protestantismo. Temos depois o iluminismo, que é uma reação a esse período do pensamento, que tudo passa pelo pensamento da igreja. E aí, a partir disso, nós temos a questão do racionalismo, que é a ideia do modernismo. E um dos personagens principais que a gente pode destacar aqui, que talvez seja aí das primeiras influências do modernismo, foi Immanuel Kant, né? Bem conhecido na área da filosofia, onde ele trabalha muito a questão justamente da racionalidade. Então, essa visão mais racional dele, ele questiona a palavra de Deus, ele questiona a Bíblia, onde tudo somente pode ser real se for provado, se você conseguir provar aquilo lá. E aí nós temos a questão da teologia liberal, que vai surgindo nesse período, numa resposta a essa visão iluminista, né, racionalista, e a partir disso nós temos então a pós-modernidade, que questiona a modernidade, enquanto que a modernidade ela alegava o seguinte: só é verdade aquilo que pode ser provado. A pós-modernidade, ela diz, não, na verdade, ninguém precisa provar a verdade. Cada um tem a sua verdade. Então, nós temos algumas características, né, muito interessantes da questão da pós-modernidade, que é a questão da pluralidade das verdades, né? Ou seja, eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade. Eu tenho a minha opinião, você tem a tua opinião. É onde nós também hoje ouvimos muito, né, sobre a questão do politicamente correto, né? Então você precisa sempre respeitar a opinião e a ideia dos outros, né? Porque essa é tua opinião e eu tenho a minha opinião, ou seja, eu tenho a minha verdade e você tem a tua verdade. Então essa é uma das principais características aí da pós-modernidade, né? O outro problema que eu vejo é que essa tendência da pós-modernidade tolerar todos. Só não tolera os cristãos por acreditar em uma verdade absoluta. Todo mundo é tolerado. #cristãos não. Talvez por isso, né? Quando a gente apresenta a Bíblia como essa autoridade, como essa verdade absoluta. Os desafios, vamos assim dizer, de Deus, não que Deus tenha os seus desafios, mas os desafios da palavra de Deus ser comunicada, são diversos no decorrer da história, né? Hoje a gente vive o que, né, como o professor Cláudio já colocou, essa questão da pós-modernidade, alguns já ouvi gente chamando de modernidade tardia, enfim. Mas ao perceber que a gente está lidando com o relativismo, a ausência do absoluto, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade, e a nós compete compartilhar essa verdade. Não é a minha verdade, não é a verdade de uma instituição religiosa, é a verdade da palavra de Deus. E por isso que nós nos preocupamos e falamos de uma correta interpretação bíblica
fazendo isso no temor do Senhor, junto com Deus, com o auxílio do Espírito Santo, porque a questão é essa, não é a minha verdade. Nós não vamos entrar nessa discussão, nessa arena, nós vamos apenas apresentar a palavra de Deus, a verdade. E aí, a resposta que será dada nesse momento a essa verdade que é única, Jesus disse, ele é a verdade, isso vai ser elemento de julgamento. Jesus disse, olha, eu não julgo, o que julga são as minhas palavras. Então, a nós, num tempo de relativismos, de pluralidade, a nós não compete, ao meu ver, entrar nessa briga, nessa discussão, no mesmo. Não, nosso papel é expor a verdade, claro, buscar primeiro a vontade de Deus, por meio da correta interpretação bíblica, o que o texto quer dizer, e apresentar, porque o testemunho do povo de Deus mostra que houve momentos da história que Deus levantou, por exemplo, o profeta, e dizendo, olha, deixa eu te adiantar, você vai falar, eles não vão te ouvir. Então, assim, mas lembrando do que Jesus disse, ele falou assim, olha, eu não vou condenar, o que condena é a minha palavra. Então, quem não crê, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, eu penso que o caminho que nós temos, o desafio é esse. O nosso papel não é a nossa verdade, nosso papel é expor a verdade de Deus, é ir atrás, perseguir, né, no temor do Senhor e expor. Esse é o meu ponto. O grande problema que nós temos nesse período, né, diante do que o Heber colocou aí, é que nós temos os conflitos dos temas atuais, né? Por exemplo, a questão do aborto, né? A questão do homossexualismo. Se fala tanto das minorias, né? Essa temática. Exato. Nós temos uma série de questões... Feminismo... Exato, nós temos uma série de questões que entram em choque por causa da questão do politicamente correto. Então, assim, dependendo da minha opinião, lá na faculdade, sobre o aborto, sobre minorias, sobre uma série de questões sobre sexo antes do casamento, né? Isso começa a entrar justamente em choque com a opinião ou o pluralismo da verdade. Então, aquilo que o Heber colocou, né? Quando a gente traz a palavra de Deus como sendo, e ela né, uma verdade absoluta, isso não é bem aceito pela sociedade de hoje. A gente aprende com o nosso Senhor Jesus a sempre falar a verdade em amor, né? A verdade, ela não é um tapinha nas costas, né? A verdade é a verdade. Agora, assim, o ponto, dialogar é uma coisa. Agora, negociar a verdade é outra. O diálogo propõe que você apresente e ouça. Isso é diálogo, né? Agora, sem negociar a verdade que não é minha, sem negociar a verdade que é de Deus. Então, Deus não me deu esse direito de ajustar a palavra de Deus àquilo que eu acho melhor e mais adequado para o meu tempo. Ou seja, agora vamos tentar exercer aquela fala da chamada, acho que é empatia. Isso serve para mim, para cada um de nós, para o Cléo, o Lucas, que está editando o vídeo aí, trabalhando aqui na produção, o próprio Weber. A palavra de Deus é muito confrontante, perturba. Então, isso provoca. E aí, ao invés de olhar para a palavra de Deus e submeter a ela, se humilhar diante dela e, ok, eu me rendo, eis-me aqui, é claro que alguém vai procurar um subterfúgio ou, sei lá, desvencilhar-se dessa palavra de alguma forma e, ao mesmo tempo, Cléo, parece que também cria um ódio ao mesmo tempo. Olha, eu não quero isso, mas no fundo, ela está perturbada, porque vai que seja isso. E aí cria também esse ódio, e aí passa a ver nessa palavra um livro que eles definem, ou as pessoas definem como um livro moralista, o moralismo, né? E não é só isso, mas que há uma moral. Existe uma moral. E o mundo moderno não suporta saber que existe uma moral, ou não? Então,
o que nós estamos falando, eu estou falando assim, como nós estamos discutindo a Bíblia e a pós-modernidade, o Cléo fez essa apresentação histórica, né, de onde chegamos, né, e um pouco de onde nós estamos. A questão é Bíblia e pós-modernidade. Nós estamos falando de uma palavra que é absoluta, que é imutável, e estamos falando de um tempo que não aceita absolutos. Sim. Então veja, o ponto é esse. Então veja, o que nós estamos conversando aqui é o seguinte: uma coisa é o amor cristão, uma coisa, outra coisa é a verdade. Você falar a verdade é dizer... Uma vez eu ouvi isso, que é o seguinte: Deus, eu vou personalizar, né? Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele não quer que você fique do jeito que você está. E aí, nesse conjunto, está a verdade. Deus confrontar você e dizer assim, olha, isso... Até porque, como Deus está fazendo gente nova para o mundo novo, tendo Jesus como modelo de humanidade, Deus precisa nos moldar. E a verdade nos molda, né? Então, eu penso que esse é o ponto. Uma coisa é, nós vivemos num tempo que não aceita absoluto, mas a palavra é absoluta. Então, entendo que o nosso papel é expor, não a minha verdade, expor a verdade e deixar que Deus... Mas aqui, deixa eu provocar um pouco. Mas não fica um pouco assim, meio, olha, não sou eu que estou falando, é a palavra. Mas essa palavra passa a ser parte da sua vida, ou não? Não sei, eu estou tentando assim. Eu acho que você está meio querendo assim, olha, não sou eu. Mas quando eu passo a viver essa palavra, isso passa a ser o meu discurso também, ou não? Ou eu entendi errado? Eu acho boa a sua fala, Eliseu. É que, assim, talvez o tempo que nós temos aqui de bate-papo não permite, às vezes, a gente abrir outras janelas. Então, eu estou tentando ser o mais simples para, de repente, não tornar, pelo menos da minha parte, a coisa mais complexa. Você está correto. Não estou querendo tirar o corpo fora, até porque, historicamente, a Igreja de Jesus Cristo, ela sofre por causa dessa verdade. Então, eu não estou dizendo, você tem algum problema? Não, é o que eu acredito. Mas a minha fala é no sentido de dizer assim, não é a minha verdade, não sou eu, é uma verdade... Sim. Que é de Deus e que eu acredito, e aqui eu vou agora citar, e aqui eu acho que envolve o que você está dizendo, uma fala do pastor Wilson Guimarães, que nós precisamos de alguma forma encarnar essa verdade. É outra coisa. Não, entendi. Vamos pensar assim, não é uma verdade que eu criei, vamos pensar nesse sentido, não é uma verdade criada por mim. Tudo bem, mas cuidado, eu acho que assim, o cuidado que eu, particularmente, acho que eu devo ter, olha, eu quero falar aqui, não tem nada a ver comigo, é a Bíblia, tal. Meio que assim, eu pego um texto, não tem nada a ver o meu pensamento contra a questão aborto, a homossexualidade, ou um outro tema, o feminismo, qual que seja, esse é o que a Bíblia diz. Me parece que eu tô meio que... Só isso, mas eu entendi a sua colocação, valeu. Acho que ficou claro, sim. A proposta é o seguinte, é o que eu acredito e é o que eu encarnei, eu vivo isso, é o que eu acredito e por isso eu falo. Agora, não é um capricho de que foi eu que inventei e eu sou... Não, perfeito. Acho que ficou legal, sim. Cléo? Eu até falar o seguinte, veja, a gente está falando sempre dessa verdade que confronta, né? E aí precisa ficar muito claro o seguinte, que na nossa maneira de transmitir a verdade, e ela precisa ser transmitida, que é a palavra de Deus, aí entra também a nossa atitude e a nossa contextualização diante da pregação da palavra. Não da atualização da Bíblia, mas da nossa atualização. A maneira como nós abordamos, e aí entra aquilo que o Eliseu falou, né, da empatia, eu me colocar no lugar da outra pessoa, ou seja, respeitar a outra pessoa sem omitir a palavra de Deus. Eu gosto muito de pensar isso, né, quando a gente lê o Evangelho de João. Nós vamos perceber que lá no capítulo 3 de João, Jesus falando com Nicodemos, um homem religioso. Jesus faz um tipo de abordagem para falar a verdade de Deus para um religioso, que inclusive tinha medo de se encontrar com Jesus. No capítulo posterior, capítulo 4, Jesus encontra com uma pessoa em outra situação, que era a mulher samaritana. E Jesus faz uma outra abordagem, um outro contexto,
e aborda o mesmo evangelho, a mesma palavra, de maneira diferente, contextualizada, sem omitir a verdade. No capítulo posterior, capítulo 5, Jesus se encontra com o paralítico no tanque de Betesda. Jesus usa, inclusive, um mito que havia ali, ou seja, havia um mito, né, do anjo. Jesus usa aquela realidade, aquela situação, a carência que aquele homem tinha, para apresentar, mais uma vez, o mesmo evangelho, a mesma palavra, para uma pessoa numa situação diferente, num contexto diferente, dentro de uma realidade diferente, e ele transmite essa palavra. Então nós vamos encontrando pessoas diferentes, realidades diferentes, e nós precisamos nos adaptar ao contexto, nos contextualizarmos. Até para finalizar essa ideia, né, eu gosto muito quando Jesus ele chama os discípulos, ele diz assim: eu vos farei pescadores de homens. E eu não sou um pescador, mas morei no interior, e quem conhece um pouquinho de pescaria sabe, para você pescar você precisa conhecer as águas, conhecer os anzóis, ou não só anzol, mas as ferramentas de pescarias, né? Então nós temos que ser pescadores de homens, de pessoas, e nós precisamos, sim, compartilhar uma verdade absoluta, mas com amor, né? Com empatia, né? Sem omitir a verdade de Deus. E quando a gente fala disso, eu acho que a gente também tem que falar de algo que evidencia o nosso discurso, porque além de ser um pensamento bem claro, bem compartilhado, bem apresentado, ou não quero usar a palavra pensamento, mas a verdade bíblica, o que nós cremos, mas não somente isso, mas algo que saia de um discursivo e desce para o coração, no sentido daquilo que torna muito mais convincente, não sei se é a palavra, ou que dá peso àquilo que a gente acredita. E aí as pessoas também não veem apenas uma ideia, um conceito, ou uma teologia, ou o que chamamos e cremos a verdade, mas uma realidade. Opa, o que a pessoa está falando, o que essa pessoa está falando, esse cara está falando, tem a ver com a vida dele. Parece que isso faz sentido. E aí eu acrescento aqui, para o que vai nos ajudar a falar dessa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, essa verdade imutável para esse mundo que muda todos os dias, é quando as pessoas não veem somente um discurso, mas vê também, acho que você falou aí na sua fala, vê uma atitude, vê uma vida, uma coerência. Acho que essa sua fala é essa questão do encarnar. É viver o que prega e pregar o que vive. A minha fala, o meu tom, é apenas para fincar uma estaca do absoluto da palavra de Deus num mundo que não aceita absolutos e relativiza. Mas não, então é apenas para fincar essa estaca, mas considerando, claro, que eu falei, o amor de Cristo, né, todas essas questões. Então, essa minha fala é nesse sentido. Inclusive, assim, ó, talvez uma das grandes... Lá nos primeiros encontros que a gente teve, né, a gente começou talvez conversando por causa de uma polêmica que surgiu aí, né? E uma coisa que precisa ficar muito clara: a igreja, vou citar um grupo, né, que entrou nessa polêmica toda, os homossexuais. A igreja precisa entender que ela precisa amar os homossexuais, precisa amar os adúlteros, precisa amar os mentirosos, precisa amar os ladrões, mas nós precisamos continuar pregando a verdade da palavra de Deus, que pecado continua sendo pecado. Então a igreja precisa ser inclusiva no sentido de receber as pessoas, mas não de receber aquele status quo, né? Aquela atitude, mas aí recebendo essas pessoas, pregar o evangelho, e aí entra aquilo que o Heber e o Eliseu falaram, né? Pregar com a palavra de Deus, com a vivência da palavra de Deus, amando essas pessoas, mas sempre falando a verdade. Eu não sei se eu faço confusão com uma palavra inclusiva. Eu já li alguma coisa sobre isso, ouvi pessoas, já tentei trazer para um bate-papo isso, a ideia a diferença entre inclusiva e acolhedora. Não sei se muda alguma coisa. Eu acho que você está certo. Eu acho que fazer essa diferenciação da palavra
embora que ela pode parecer, eu acho que é legal, acolhedora, a igreja ser mais acolhedora. Eu acho que eu entendi o conceito que você está trazendo, mas a gente usa aqui daqui a pouco uma palavra e as pessoas podem fazer uma confusão com essa palavra, né? Eu acho que ser acolhedor, amar. Agora, uma coisa que as pessoas falam, cara, que eu vejo, é todo mundo citando aquele texto. Jesus não condenou a mulher, ele não atirou a pedra, mas esquece a segunda parte. Vá e mude de vida. Vá e não peques mais. O mesmo texto que as pessoas usam para trazer essa ideia do que a gente chama aí inclusivo, né? De inclusão, a ideia de, não importa, venha todos. E para mim, aquela velha pregação do cara que não estudou muita teologia, mas falava uma verdade. E é bíblico, venha como está. Depois Deus muda, mas não fique como está. Eu acho que é isso. A palavra de Deus, esse presente, né, que é nós podermos ouvir a Deus, conhecer sobre Deus, qual é a sua vontade, o plano dele para a humanidade. Veja que essa palavra é para a humanidade, para o ser humano, não para grupos específicos. Então, toda a tentativa de fazer uma leitura ou releitura a partir de determinados grupos minoritários é perigoso, para dizer o mínimo. É uma pena, eu não vou nem chamar de conclusão. Eu diria que ainda é uma inconclusão no sentido de há muito a conversar, há muito a compartilhar, mas eu quero acreditar que foi o suficiente para acalmar alguns corações ou incentivar você acreditando na palavra que não muda diante de um mundo que muda todos os dias. E deixo para os meus amigos também trazer aí uma possível consideração final aí. Heber. A fala final primeiro de gratidão a Deus pela sua palavra, né, por Jesus Cristo, por tudo que ele fez pela humanidade, demonstrando o seu amor, compartilhando a sua verdade conosco. Também quero agradecer, deixar registrada a minha gratidão a homens e mulheres que têm se colocado na posição de ouvir a Deus, de fazer parte do conselho de Deus, para poder, sabe aquela coisa de ouvido no céu e boca na terra, né? Claro, a partir da palavra de Deus. Agradecer também a MOB, né? A nós que fazemos parte da MOB, que Deus continue abençoando, né, toda a equipe, a liderança, né? Eu encerro dizendo, prega a palavra. Eu gosto muito de usar ilustrações, né? Vocês já perceberam isso nas nossas conversas. Eu costumo dizer o seguinte, que um carteiro não pode pegar um envelope que foi destinado a uma certa pessoa, abri-lo e, lendo aquela carta, achar que, de repente, aquela mensagem é um pouco forte, é um pouco inconveniente e mudar aquela mensagem. Não tem o direito de fazer isso. O carteiro ele tem a obrigação de fazer com que a carta chegue do remetente ao destinatário. Assim somos nós que compartilhamos a palavra de Deus. Nós temos um remetente que é Deus, que quer compartilhar as boas novas, a salvação com a humanidade. Nós não temos o direito de mudar essa mensagem. Temos a obrigação de compartilhá-la assim como ela é. Que possamos fazer isso, né? E esse tempo que conversamos aí juntos possa ter colaborado um pouco aí para que todos nós, que somos aqueles que pregam a palavra de Deus, possamos fazê-la com zelo. Obrigado, Eliseu, obrigado, Heber, obrigado, Lucas, aí por esse tempo especial que nós tivemos juntos. Obrigado você que faz parte da MOB, que Deus abençoe a tua vida e use você de maneira especial no seu reino para a sua glória. Poxa, que honra ser parte dessa roda, não dos escarnecedores, mas dos esclarecedores. Quem sabe esse poderia ser um tema, né? Mas foi de fato uma roda dos esclarecedores. Obrigado por nos ajudar a esclarecer, clarear. Gosto muito da palavra acalmar os corações inquietos, porque nós não temos muito que buscar a não ser o Deus vivo, o Deus encarnado em Cristo Jesus, os evangelhos, a palavra de Deus. Não temos uma outra fonte a não ser a palavra de Deus.
ame a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Ainda que sejamos tentados a negociar com este mundo, não abra mão dessa verdade imutável. Agradeço mais uma vez aos amigos, mais uma vez Cléo, mais uma vez Heber. Que honra essa jornada com vocês, essa série Mob Responde, #teologia. Quem sabe voltaremos em outras oportunidades com temas também teológicos. Eu vou permitir aqui, como gratidão à vida de vocês, que vocês também anunciem um pouco do que vocês estão fazendo, do trabalho. Muitos jovens, por exemplo, me procuram, querendo saber sobre instituições, seminários, onde estudar, teologia. Cléo, tenha liberdade do seminário. Isso aí. Nós temos hoje, como batistas independentes, né, 7 seminários no Brasil, que fazem um trabalho fantástico. Na Bahia nós temos em Feira de Santana, Guanambi, nós temos no Paraná, com sede em Cascavel, nós temos em São Paulo, né, tanto na capital, Pastor Loureiro, como também o Jorginho cuidando aí do seminário em Campinas, e nós estamos aqui no Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, com vários cursos, né, cursos à distância, presencial, internato, pós-graduações, um trabalho de muita seriedade que a gente procura fazer, inclusive, é uma coisa que nós falamos muito na reunião com os nossos diretores, nadando contra a corrente muitas vezes, as correntes teológicas, que muitas vezes procuram deturpar a palavra. Então, dê valor aos seminários batistas independentes. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e estamos à disposição. Legal, obrigado. Heber, e você? Bom, Eliseu, obrigado pelo espaço, a oportunidade. Eu quero falar sobre a Editora Batista Independente, né, o que ela tem publicado, que tem servido para abençoar também, assim como os nossos seminários, né? Falar do Jornal Luz nas Trevas, né, que é o seu elo com a família Batista Independente, revista de estudos e discipulado, né, a nossa rede, e de forma especial falar da nossa rede, né, que é a nossa revista de estudos bíblicos para o jovem, né. Você pode ter certeza que nós temos essa preocupação com a boa interpretação e com a devida aplicação, né, do texto bíblico à realidade dos jovens, né. Temos redatores, o Eliseu, o Lucas, que está aí com a gente também, e outros tantos que têm cooperado, uma revista que, pela graça do Senhor, já foi premiada, reconhecida no mercado editorial pelo seu valor. Então eu quero indicar, se você não tem trabalhado, tem tido essa necessidade, né, entre em contato com a Editora Batista Independente, né, e solicite, né, as revistas, e você vai poder ter um bom guia de estudos para você se aprofundar na Palavra de Deus. E também, só por fim, agora por meio da Editora Cenáculo, né, temos algumas obras também procurando compartilhar o bom conteúdo de Deus com as pessoas, né, sendo essa ponte entre Deus e a humanidade, essa ponte, né, Jesus é a ponte, mas servindo de ponte, né, entre Deus e a humanidade. Temos o livro Vem Comigo, do pastor Eliseu, temos o livro Você Pode Fazer Melhor, do Nadson, e um que Deus me deu a oportunidade de publicar, que é Ser Humano, tá bom? É isso, Deus abençoe a todos, um grande abraço. Valeu, obrigado. Muito obrigado a vocês, obrigado Lucas, obrigado família Mob espalhada pelo Brasil e cada um que também tem sido bênção na vida de outras pessoas, fazendo com que esse vídeo chegue ao maior número de jovens possível. Tamo junto. Um abraço.